Boa tarde para quem tá aí entrando na live. Gente, tá uma bagunça aqui nesses filtros. Passou até o filtro da vovó aí. Boa tarde, Samira. Seja bem-vinda à nossa live, ao nosso Insta, tá? Vamos aí enviar o convite. Vocês viram? A vovózona apareceu. Eu clicando aqui nos filtros, que tava um filtro assim muito cheio de brilho. Aí eu fui trocar, eu cliquei na vovózona. Sônia querida, muito maravilhoso estar aqui com vocês. Nós vamos hoje, gente, continuar. Na verdade, essa sexta é a última sexta em que a gente está abordando sobre dependência emocional. Cada mês a gente está abordando um assunto diferente, para que a gente possa estar se trabalhando, se analisando, testemunhando, testificando daquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. E aí foi um mês muito promissor, foi um mês muito maravilhoso, eu acredito muito abençoador. A gente é abençoada, né? Os espectadores são abençoados, isso é muito maravilhoso. E hoje nós vamos estar com essa convidada mais que especial, né? Que é nutricionista, que é também facilitadora de um grupo terapêutico, né? A qual também faço parte. E é alguém que tem muito a nos agregar, né? Ela mais do que eu vai falar, né? Sobre as suas experiências, sobre as suas conquistas, né? Como mulher. E nós vamos logo tá aí chamando, né? A nossa participante de hoje para estar junto conosco. Convidada de hoje, que é a Sônia. Logo ela já vai aí entrar junto com a gente, né? Ela tem muito o que nos ensinar, o que partilhar com a gente, tá? Eu já enviei o convite para você, tá? É só aceitar e dá tudo certo. Estamos aí aguardando a Sônia. Eu já enviei o convite para ela. Então, enquanto ela entra, aceita aí o convite, vamos continuar aqui conversando sobre isso. A gente, no mês de janeiro, a gente abordou sobre dependência, sobre procrastinação, e esse mês foi sobre dependência emocional. E o próximo mês será, nós vamos abordar sobre emoções e sexualidade. Um assunto muito... Eu já enviei o convite. O Edival Batista está pedindo também para entrar na live. Sônia, já enviei o convite para você, tá? Para que você possa... Sim, Samira. Sim, boa tarde. Sim, eu salvei a live, todas as lives estão salvas, certo? Sobre procrastinação. Foi muito bom. Estou só aqui ajustando o celular. Foi muito bom. A Sônia está com um pouquinho de dificuldade aí. Fica tranquila, Sônia. Olha aí que tu vai encontrar o localzinho na câmera, que é onde eu
clica na câmera e tu vai ver o pedido, o meu pedido, e aí tu vai clicar em aceitar, tá bom? É só você aceitar aí o convite que eu te enviei. Tem uma câmerazinha na barra do celular, você vai clicar lá e vai ter o convite que eu te enviei já. Dá uma olhadinha daquele jeitinho que vai dar certo. Então, a gente vai aguardar. Já já a Sônia vai estar entrando, se Deus quiser. E nós vamos... Acho que agora vai dar certo, gente. Então, Samira, a gente salvou, viu? Yes! Yes! Então, gente, todas as lives, né, eu tô respondendo aqui, já passo já a palavra para vocês, Sônia. Todas as lives, elas estão ficando, sim, salvas, né, justamente para a gente rever, para a gente tomar nota daquilo que... Às vezes a gente assiste uma live inteira para, numa palavra ou numa frase, abrir a nossa mente para alguma coisa na nossa vida. Então, é muito bom, muito importante isso, a gente estar ligadinho, né? E aí, Sônia, você pode se apresentar aí para as pessoas, já falei um pouco aqui de você, mas com as suas próprias palavras, né? Você pode se apresentar. Ah, tá bom. Boa tarde, Ju. Depois de tatear aqui, tentando entrar, mas deu certo, finalmente, né? Primeiro eu queria agradecer por esse convite, dizer que eu me sinto muito honrada, estou um pouco nervosa, mas vamos ver aqui, vamos fazer o que a gente pode, né? Então, eu me chamo Sônia, tá? Sou uma discípula de Jesus em desconstrução da codependência emocional e de várias outras mazelas, tá? Mas, assim, a dependência emocional eu me identifico muito, porque eu não sabia, não tinha ideia do que se tratava. Mas antes da gente entrar, eu queria dizer que eu tenho 2 lindos filhos, Rafael e Priscila, e tenho 5 netos, tá? E que eu me sinto realmente bem honrada, tá? De poder participar e dividir, que na verdade a minha fala vai ser mais um testemunho, né? Como eu te falei já, né, Jússi? Vai ser mais abrir um pouco da minha vida e da minha trajetória e das minhas conquistas, né? Dos meus avanços, tá? Nessa área específica da dependência emocional. Sim. Eu gostaria, né, de também já agradecer por você ter aceito esse convite e dizer que eu também, né, sou uma discípula amada de Jesus, que estou em processo também, né, de desconstruir para construir, né. Eu costumo sempre frisar isso para mim mesma, né, que o nosso processo é um processo simultâneo de desconstrução e construção ao mesmo tempo, né? É o que eu tenho vivido de 2 anos para cá. E é interessante que quando você inicia o processo, e é um processo que o nosso processo de transformação deve ser intencional, né? Tem que ser algo intencional em tudo. Porque ninguém pode mudar a gente, nem a gente pode mudar ninguém. Mas nós precisamos. Então, eu estou com 2 anos, né? Que iniciei esse processo doloroso. Descobri muitas mazelas, muitas disfunções, muitos transtornos, muitas feridas. Mas que de lá para cá,
só tem sido curas, crescimento, né? Ajustamento, ajuste, né? Tem coisas que você não vai poder mudar, mas que vai ajustar, mas que vai ressignificar. Gente, é algo muito maravilhoso a gente ter esse processo de conhecimento e de autoconhecimento, né? Autoconhecimento de si e o autoconhecimento que também vem do alto, porque Deus é que conhece todas as coisas, né? Então, eu costumo dizer que eu faço os dois autoconhecimentos, né? Que é com U e o com L, que é o conhecimento que vem do alto, que é o principal, né? Que é aquilo que desbrava realmente espírito, alma e corpo. E onde é que eu quero chegar com essa minha fala? É agradecer ao nosso poder superior Jesus Cristo, que nessa caminhada, a partir do momento que eu disse eu vou mudar, eu vou ressignificar, o próprio Deus, o próprio universo começou a colocar pessoas, lugares e situações para favorecer essa mudança. Então, a partir do momento que a gente toma essa decisão, né, e a dependência emocional, como foi abordado durante todo esse mês, é algo que vem da raiz, é algo que vem da infância, ou rejeição, abandono, uma criação disfuncional. E, por sua vez, nossos pais também deram aquilo que receberam, né? E a gente, às vezes, fica imaginando, então, quem é o culpado? Não existe culpado. Na verdade, deve existir protagonistas, como nós, né? Que vai pegar aquilo que aconteceu, vai deixar de culpar o A ou o B e vamos passar a ser protagonista e a ser autor da nossa própria história a partir de então, né? Já que não se pode mudar, talvez, as coisas que aconteceram na infância, mas hoje nós podemos construir uma nova história. E eu acho isso muito maravilhoso. E para finalizar a minha fala, eu quero dizer que eu sou imensa gratidão por ter lhe conhecido. Eu costumo dizer que o primeiro grupo, né, terapêutico lá que eu fiz, Deus me presenteou com a Síria. E um monte de coisas foi se ressignificando, foi mudando, foi aparecendo. E eu disse, e foi tudo tão maravilhoso que eu disse, não tem mais nada para acontecer. Isso, tudo que está acontecendo já é extraordinário, já é sobrenatural. Aí, quando eu chego agora no outro processo, Deus desvencilha um monte de coisa. Eu fico lá, eu fico assim, de boca aberta. Porque a tua fala é, assim, algo curador para mim. Sabe? A tua fala, cada vez que você começa ali a falar, eu fico assim, dá vontade de gravar depois de ficar ouvindo várias vezes. Como eu falei, que são pessoas, são mulheres, né, bem maduras, que já estão na caminhada lá na frente, e aí eu fico maravilhada. Eu fico pensando, eu vou chegar lá também, né? Com essa tranquilidade, com essa maturidade, com essa sabedoria e essa profundidade. Porque eu vejo, assim, na sua fala, a profundidade como é que eu posso dizer? Eu não sei nem dizer a profundidade do quanto você entrou dentro de si. Do quanto você se conhece mesmo e sentiu, sabe? E eu digo, meu Deus, eu quero também chegar a isso, né? A esse caminho, a essa coisa tão maravilhosa, porque assim a gente consegue desfrutar da vida, né? Da presença de Deus, da presença dos nossos irmãos e de tudo que tem para desfrutar nessa vida. E aí eu já vou passar para você e fique à vontade, porque o Espírito Santo vai lhe direcionar, né? Para falar comigo, com todos nós que estamos nessa live. Rose, tudo que você falou é uma jornada de autoconhecimento, né? Antes de eu entrar propriamente na minha experiência, de como eu cheguei a esse diagnóstico, eu preciso voltar um pouquinho do meu passado, mais ou menos 10 anos atrás. Estava em um período muito difícil. Sônia, você deve falar um pouco mais alto, ou então está longe do celular, que quase não está saindo a voz.
Ah, é? Isso. Agora bem aí ficou melhor. Pronto. Então, Agora não deu para ouvir, eu repito. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá, da minha vida, há uns 10 anos atrás, onde eu estava passando por uma crise muito grande nos meus relacionamentos, tanto casamento como profissional. Minha vida estava de ponta cabeça, vamos dizer assim, tá? Aí eu fui assistir uma palestra sobre saúde integral, uma médica que estava dando, e lá nessa palestra, ela abriu para perguntas e no final uma professora se levantou e falou assim, olha, eu estou assistindo umas reuniões, eu estava com depressão, eu tomava 3 comprimidos para depressão e depois que eu estou assistindo essas reuniões, eu fiquei curada. Aí eu fiquei curiosa, tá, Josi? E fui atrás dessa moça. Quando eu cheguei lá, a moça disse, não, é lá no Colégio Querigma e se chama Celebrando Restauração. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com um programa que se chama Celebrando Restauração e que, como o próprio nome diz, né, nós estamos celebrando cada dia em que a gente consegue vitória nas nossas áreas de luta. E daí eu fui, chegando lá, eu participei de vários grupos, me identifiquei, tá, com grupos de traumas, me identifiquei com grupos de depressão, me identifiquei. Aí foi quando eu conheci o grupo de dependência emocional, tá? Eu não sabia do que se tratava, eu nunca tinha escutado falar, tá? E aí, quando eu cheguei lá e vi Celebrando Restauração, aqui a título de esclarecer para quem não conhece, é um programa que tem na nossa igreja, Igreja Batista Central, é uma caminhada espiritual de 12 passos, semelhante àquela caminhada que tem nos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, tá? Só que na IBC a gente tem o nosso poder superior, que tem nome próprio, e é Jesus. Então, essa caminhada é muito linda. Hoje, ela é lá na IBC, toda segunda-feira, tá? Das 7 às 9. E a Josi falou aí que caminha comigo no grupo de passos, que é um aprofundamento dessa caminhada, né, Josi? É um mergulho. isso. Então, por que eu falei isso? Porque o Celebrando Restauração, mais a psiquiatria, que eu faço tratamento para depressão, mais a terapia, tá? É uma rede de apoio, tá? Eu realmente participo de uma rede de apoio, tá? Buscando a minha sanidade, tá? E quando eu cheguei no CR, no Celebrando Restauração, eu me deparei com uma série de questionamentos, tá? Questionamentos que naquele momento eu não encontrava resposta. Questionamentos como, por que eu não me valorizo? Por que eu tento agradar todo mundo? Tá? Por que eu me preocupo tanto com a opinião dos outros? Por que eu não consigo dizer não? Tá? Por que eu não me amo? Tá? Por que eu me contento com migalhas? Tá? Então, identifiquei lá, tá? Que através desse programa, que é autoestima, tá? Baixa autoestima que me trazia, que tinha origem na minha carícia, ela ser muito elevada, tá? Carícias afetivas, carícias emocionais, como você falou, Josi, lá atrás, tá? Muitas vezes da infância,
uma das áreas, né? Então, eu encontrei respostas para uma série de problemas que eu não conseguia dar nomes, tá? Eu creio que a igreja, tá? Sonha, só um instante. De vez em quando tá paralisando, tá cortando a tua fala. A internet. De vez em quando. Você ficar num local que seja melhor. Tá bom. Deixa eu ver aqui. De vez em quando dá uma parada. Aí a gente não se ouve. E tu não se move, sabe? Deixa eu vir aqui para a sala, só um instantinho. Tenta colocar o celular parado em um local, encostado em algum local que fica bem melhor. Ah, tá. Para você, que não fica mexendo muito e nem paralisa. Ah, talvez seja isso, né? Pronto. Tá bom assim? Vamos lá. Vamos ver, talvez seja isso que eu estava segurando, né? Então, a minha jornada, essa desconstrução, tá ouvindo agora, Josi? Sim, tá? Uma bênção. Melhorou? Então tá. Então, a minha jornada dessa desconstrução da codependência emocional, eu acho que ela tem uma origem, principalmente, né, no programa Celebrando Restauração, na minha entrega, tá? Quando estava no fundo do poço, tá? No fundo do poço emocional, vamos dizer assim, eu tive uma experiência muito forte com Jesus, então eu entreguei, tá? Eu digo, pronto, Jesus, é contigo agora, eu já tenho tentado de todo jeito, pela minha força, né? Tenho tentado, tenho procurado, mas não estou conseguindo, não estou dando aquele passo à frente, né? E aí, então, eu acho que foi essa somatória, tá? Lá na igreja, eu vivenciei um trabalho muito bom de autoconhecimento. Quando você falou, Josi, que a codependência ela está muito ligada ao fato de eu não me conhecer, tá? Então, eu não me conheço, por isso que eu não me amo, tá? Por isso que eu me contento com tão pouco que nos meus relacionamentos. Isso de um modo geral, não é só relacionamentos não que eu estou falando. Relacionamentos profissionais também, familiares, né? Então, o que eu participei na IBC, um e-book e de várias palestras sobre quem eu sou, tá? Então, eu recomendo esse material. Esse material foi apresentado para todas nós lá na IBC, onde foi feito testes através do Eneagrama, para eu identificar questões que eu tinha medo, tá? Questões que eu tinha medo de mergulhar, tá? Mergulhar na minha dor, mergulhar nos meus medos, na minha insegurança, nas minhas frustrações, tá? Dos meus sonhos não abortados, os meus sonhos, nas dores mesmo, né? Dores emocionais. Então, nessa jornada de autoconhecimento, eu descobri quem eu sou, através de Eneagrama, é uma ferramenta muito boa, tá? Foi trabalhado as questões do meu verdadeiro eu e do meu falso eu, tá? O verdadeiro eu é aquele que Deus quer de mim, né? Deus me projetou, Deus me criou para ser conforme a imagem dele. O falso eu é o resultado da vida, tá? Dos traumas, das dores, tá? Em que eu acabo adotando mecanismos de defesas
tá? Mecanismo para não sofrer. E depois dessa identificação do meu eu verdadeiro e do falso eu, então nós trabalhamos a jornada de transformação. Eu estou falando isso, eu sei que é um pouco, talvez até cansativo, para mostrar que hoje a pessoa que eu estou sendo trabalhada, a pessoa que eu estou sendo moldada, né? Ela passou por essas fases todinhas, tá? Então, através dessa ferramenta do Celebrando Restauração, eu percebi que o meu amor próprio era muito, vamos dizer assim, nem existia, tá? Como era que eu ia me amar se eu não me conhecia, né, Josi? A gente... Isso, saiu. A gente ama aquilo que a gente conhece, né? Então, eu não me conhecia, então eu não podia desenvolver um sentimento amoroso por mim, tá? E, por sua vez, por eu não me amar, então, eu buscava no outro esse amor que deveria estar dentro de mim, entendeu? Quer dizer, eu buscava fora aquilo que deveria estar dentro de mim, né? Então, o Celebrando Restauração, mais a terapia, tá? A minha psicóloga que eu faço, tá? Com muita... Procuro... a Josi saiu, né? Eu tô aqui, pode continuar falando. Tá certo. A terapia, os grupos de relacionamentos vividos na igreja e a minha busca, tá? Por aquela imagem que Deus me projetou, que eu vejo isso através da palavra de Deus. Então, isso tem sido, vamos dizer assim, o meu livro de autoajuda, tá? O meu livro de autoajuda tem sido a palavra de Deus, tá? E a comunhão com o corpo de Cristo, tá? Ali você falou do grupo de passos, Josi. Ali é uma sala, é uma faculdade. O grupo de passos é uma faculdade, tá? De conhecimento através da partilha. Tá congelando, né? Não, tá ok. Através das partilhas daquelas mulheres, grupo de mulheres, onde a gente obedece aquelas regrinhas, né? De falar de si mesmo. Eu tinha muita dificuldade de falar dos meus sentimentos, porque eu não os conhecia. Na verdade, eu não me conhecia, eu não sabia, tá? A minha imaturidade emocional era tão grande que eu nem sabia falar de mim, tá? Eu só sabia falar do outro. Esse outro é marido, é filho, é mãe, é pai, tá? Porque não existia espaço para mim, na minha vida, tá? Então, as palavras-chave aqui nessa minha experiência, nesse meu relato, para mim, se eu pudesse resumir, eu resumiria em amor próprio, tá? O resgate do amor próprio que cada uma de nós tem, tá? O amor próprio, ele faz com que a gente se reconecte com a gente mesmo, tá? O amor próprio faz com que os meus olhos fiquem voltados para mim, tá? O amor próprio me coloca num lugar em que Deus quer que eu esteja, tá? Porque agora eu vou ler aquele mandamento, quando perguntaram a Jesus, ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Então, Josi, eu entendi com o passar dessa jornada que eu não podia amar o outro se eu não me amava.
entendeu? E se eu tentasse, as várias tentativas que eu fiz foram tentativas inválidas, tentativas que não deram bons resultados, tá? Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que Deus diz que eu sou, tá? Quando eu tomei posse daquilo que o meu Deus diz que eu sou filha, que eu sou amada, tá? Que eu sou a menina dos olhos dele. Então, qualquer coisa que vier depois disso se torna pequeno para mim hoje, entendeu? Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Então, eu aprendi a me valorizar. Lembra que eu comecei perguntando por que eu não me valorizo? Por que eu me colocava sempre em segundo, terceiro, quarto plano? Por que eu não me amava, tá? Então, foi através dessa jornada, né, que eu estou ainda trilhando, né? Até é um processo, como você falou, tudo é um processo. A Sônia de hoje, com certeza, não é a mesma de quando chegou lá no Colégio Querigma, tá? A Sônia de hoje não é a mesma quando participou do primeiro grupo de passos, né? Do Celebrando Restauração. Nós estamos sempre dando um passo à frente, né? Isso. Essas perguntas, Sônia, que você relatou que fez, né, no início, para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento, para a nossa restauração, é muito importante. Porque geralmente o nosso falso eu nos leva a questionar o outro. Sempre questionar o outro, né? É muito interessante, quando eu comecei o meu processo, eu tinha uma fala que eu dizia, eu amei, né? Isso eu olhando para os meus antigos relacionamentos, que não deram certo, né? Foram falidos, e eu dizia, eu sempre amei eles que não me amaram. Mas quando eu comecei a me descobrir, e me descobrir como dependente emocional, eu vi que o dependente emocional, na verdade, também não ama. Por quê? Porque ele não sabe se amar. Então, a minha autoestima, o meu amor próprio era zero. E aí, como que eu amava? Eu sentia o quê? Apego, algo disfuncional, necessidade daquela pessoa, porém não era amor. Porque o amor, o amor não é um sentimento, é uma decisão consciente. Eu decido amar. Então, se eu não tinha consciência nem de mim mesma, como que eu poderia amar alguém, né? Então, era o quê? Era medo de perder, era medo de ficar só, era apego, era muitas outras coisas. E a gente entende que, e isso é muito esclarecedor, é muito... entender isso é um divisor de águas. Porque muito tempo depois do meu primeiro divórcio, sou divorciada 2 vezes, então, muito tempo depois, acho que quase 10 anos depois do primeiro divórcio, a minha fala ainda era no outro. É maravilhoso isso que eu aprendi nos 12 passos, de você falar de você. Mas eu sempre onde falava. E as minhas mazelas, as minhas coisas, eu culpava. Rapaz, é porque eu sofri 17 anos num relacionamento abusivo, é porque eu fui agredida, é porque não sei o quê. Só que a autorresponsabilidade, é onde vem a autorresponsabilidade, que foi uma coisa que também mudou o meu pensamento. A autorresponsabilidade de dizer, ele não me amava, eu também não amava. O amor dele era disfuncional, o meu também era, né? E eu era uma pessoa ferida, ele também era, né? Então, assim, a gente precisa... E aí, o que aconteceu? Eu assumi essa autorresponsabilidade.
Ah, ele me bateu porque eu permiti, eu fui permissiva. Ah, ele me humilhou ou foi abusivo. Eu permiti. Ah, eu permiti porque não conhecia, porque não sabia, porque tinha medo, porque era dependente financeira, dependente emocional, dependente nisso ou naquilo, ou por conta dos filhos. Não importa, mas o que importa é que eu permiti. Se foi por ignorância, se foi por imaturidade, a causa não vai importar nesse momento. Vai importar é que eu fui permissiva. Ah, vou me autoculpar agora? Não, vou me autorresponsabilizar. A partir de hoje não permito mais, né? Nem a própria pessoa, nem outra. E a partir de agora eu vou saber que caminho tomar. É muito interessante, hoje eu estava escutando uma live pela manhã, onde a pessoa, ela relatava de um que deveria ter uma reprogramação. Porque a forma que a gente, na verdade, a gente foi programado por Deus para uma coisa, aí a gente é desprogramado pelos traumas, pelas dores, pela forma que a gente foi criado, pela forma que a gente foi processado ali por aqueles condutor, né, da nossa infância. E aí a gente, agora, depois de adulto, a gente tem que se autorreprogramar novamente, né? Aí vai reprogramar as crenças limitantes que a gente recebeu. Aquilo, se eu acreditava, olha, uma coisa que eu ouvia muito, né? Quando eu era criança, da minha mãe adotiva, ela tinha uma fala que ela dizia: se nem tua mãe te amou, quem vai te amar? Então eu cresci com essa crença. E como foi difícil eu receber o amor de Deus. Porque estava enraizado no meu inconsciente. Não, ninguém vai me amar. E um dos versículos que mais impactou a minha vida, com eu nova convertida, foi justamente o versículo que diz, né? Ainda que uma mãe, né, venha te abandonar, porém eu não te abandonarei. Então foi um dos versículos que mais impactou a minha vida. Mas para me provar, eu saber é uma coisa, provar é outra. Eu sabia, de tanto as pessoas dizer Jesus te ama, mas eu vim provar esse amor depois de muitos anos que já estava frequentando uma denominação, uma comunidade, de ler as escrituras. Eu não tinha provado esse amor ainda, eu ainda estava buscando, como você falou, nas coisas exteriores e nas pessoas. É verdade. Né? E se Deus está na minha essência, então esse amor está dentro de mim. E para que eu possa transbordar ele para as pessoas, eu tenho que primeiro encontrá-lo, né? Então, realmente, tem que ter essa reprogramação. Eu tenho que dizer para mim mesmo, disseram que eu era feia, mas eu digo hoje, diante do espelho, eu sou bonita, eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Então, eu uso todas as ferramentas possíveis para fazer essa reprogramação. Eu faço escritoterapia, espelhoterapia, né? Eu coloco a cadeira, peço Jesus para sentar, vamos bater um papo, vamos conversar. Então, são coisas, N ferramentas que existem, que há pessoas que critiquem ou não, mas que se funciona para você, por que não? É os 12 passos, é o CR, né? É um livro de autoajuda, sabendo que Deus é que está em tudo e em todos, né? E que Deus é que realiza usando inúmeras ferramentas que a gente se dispor, né? Pode continuar, isso é maravilhoso. Muito boa a sua fala, o seu testemunho é muito edificante. O seu testemunho me faz ver que se deu certo com você, vai dar certo comigo, tá? Basta eu querer, eu ir atrás, eu buscar na fonte certa, né? Buscar na fonte certa. Então, esse mês que você tirou para falar sobre dependência emocional, eu achei assim muito boa. Assisti a primeira palestra, assisti a segunda, a primeira daquela psicóloga, né? Ana Bela, né? Ana Bela, maravilhosa. A Síria, que para mim foi quem facilitou o meu primeiro grupo de passos.
E eu estou aqui apenas para dar um testemunho e vale a pena. Vale a pena você não desistir de você mesma, tá? Vale a pena você buscar, vale a pena você sair dessa zona de conforto, né? Que muitas vezes a gente foge, tá? Foge com medo, tá? Mas vale a pena. A dependência emocional, ela traz muitas consequências ruins, tá? Hoje, eu quisera ter a visão que eu tenho hoje, tá? Há 30, 40 anos atrás. Mas, como isso é impossível, o que é que eu vou fazer? A partir de hoje, eu vou dar um passo para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor para mim, uma pessoa melhor para Deus, uma pessoa melhor para o outro, né? Para aquele que se relaciona comigo, mas em primeiro lugar, uma pessoa melhor para mim, porque eu sendo feliz, eu estando bem comigo mesma, tá? Flui, as coisas fluem, né? A codependência, sabe? Você falou uma coisa aí, Josi, que eu concordo demais. O amor do codependente é um amor patológico, é um amor doentio. Não é o verdadeiro amor que Deus descreve para a gente e que quer que a gente sinta. O amor patológico é um amor em que você se anula. É um amor em que você idolatra o outro. Se anula, manipula o outro, controla. Entendeu? Você manipula. Ciúme excessivo, né? E se eu te disser que a minha neura era tão grande, assim, fazer com uma história, a minha era a coisa tão patológica que eu achava que era uma virtude, entendeu? Aquele amor, sabe? Em que você se anula, em que você faz tudo que o outro quer, tá? Em que você, a sua opinião, eu tinha medo até de expressar a minha opinião. Hoje eu estar fazendo aqui essa live, Josi, é uma vitória, porque eu luto com a timidez, tá? Eu luto, eu tenho insegurança, eu tenho meus medos, mas desde que eu comecei a me amar, que eu digo, o Senhor vai me ajudar a vencer todos os meus medos, tá? Eu quero dar um passo à frente, tá? Eu quero, se por acaso alguma dessas mulheres que estão ouvindo se identifica, tá? A mensagem dessa live é dizer que tem jeito, que tem solução, tá? Que não entre nesse abismo, nesse fundo de poço, tá? Sim. Esse fundo de poço, porque tem jeito. Se vocês pudessem ouvir o testemunho da Josi, vocês iam ver a grandeza do amor de Deus por ela, do mesmo jeito por mim, na minha vida, né? Então, esse amor é que ele, vamos dizer assim, ele arrasta os outros, tá? Ele traz na corrente os outros. E, no meu caso, principalmente, eu descobri que todas essas carências emocionais, todos esses problemas de codependência emocional, teve origem na minha infância, tá? Quando muitas vezes a gente quer ignorar, tá? Ou então não quer tomar conhecimento, né? Mas só que são coisas tratadas. No quinto passo do Celebrando Restauração, no quarto e quinto passo, é o passo do perdão, tá? Então, eu identifico a minha dor, identifico os causadores da minha dor e eu abro, tá? Eu preciso abrir para eu libertar aquilo que está dentro de mim, tá? E eu abro e libero perdão. E peço perdão também, tá? Então, o perdão não é uma coisa muito fácil, né? Não é muito fácil. Eu mesmo tenho muita dificuldade de perdoar, tá? Mas é uma
uma caminhada, né? É muito interessante, Sônia, que você falou dos prejuízos da dependência emocional que a gente carrega, como o medo, a insegurança, há muitas vezes o medo de ser abandonado, baixa autoestima. Só que o que é que acontece? Esses vilões, eles podem até estar aqui, mas não nos paralisa mais, né? Não nos paralisa. É isso que a gente vê. É isso que eu consigo perceber, né? Até porque eles não vão mais conseguir nos vencer em uma nova relação, em um novo desafio, em algo que a gente vai fazer. A gente vai conseguir administrar e a gente vai conseguir seguir em frente, né? Isso é muito, muito restaurador e renovador saber disso. É sim. Josi, quanto tempo falta, hein, Josi, que eu não tenho aqui? A gente já vai se despedir já, porque falta 10 minutinhos. Então pronto. Eu vou ficar perdida. Então, naquela hora que eu fechei a câmera, é que eu fui tirar o bolo do forno. Hoje é aniversário do meu filho, estou fazendo um bolo. Aí eu digo, ela foi jantar e eu tenho também. Mas vai dar certo. Já a gente já vai estar entregando, mas isso é muito maravilhoso. A nossa conversa foi assim incrível, super edificante. Você, como você mesmo já falou, eu falo novamente, você que está na live, se identifica, nós estamos aqui para orientar, para ajudar no que for necessário, né? Porque nós sabemos do caminho, nós sabemos onde nós chegamos, para onde nós estamos indo, né? E a gente está aqui à disposição também, né? Para você que acha que não tem jeito, que se identificou como dependente emocional, nós estamos aqui para orientar, apresentar o programa, enfim. Ô, Josi, eu tive uma época da minha vida que era tão patológica a forma de amar que eu era não só dependente, eu era codependente emocional. Ou seja, eu manipulava a situação para que o outro tivesse uma dependência de mim, entendeu? Além de eu ser dependente, era uma coisa tão, vamos dizer, disfuncional, que eu manipulava a situação para aquela pessoa ficar dependente de mim também, entendeu? Então,